O ano foi de desaceleração nos preços de imóveis e a perspectiva é de mais um período difícil em 2015 no mercado imobiliário. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV. Eu converso agora com Marcelo Prata, sócio fundador do site Canal do Crédito. Agora com a manutenção do governo. Dilma Rousseff aí eleita presidente novamente por mais 4 anos. Qual é a perspectiva para este mercado imobiliário? O novo governo tem um desafio homérico, né? Ele vai ter que reconquistar a confiança não só do consumidor, mas especialmente dos mercados. O mercado de crédito imobiliário, o mercado imobiliário é impulsionado pelo mercado de crédito imobiliário. E as famílias, o consumidor só toma crédito, especialmente de longo prazo, se ele acredita que vai ter uma certa estabilidade no emprego e que as suas condições financeiras vão se manter. O que a gente tem no mercado é uma desconfiança e uma incredulidade com o governo, em função do que nós assistimos nos últimos anos. Então, agora, realmente, o novo governo Dilma Rousseff vai ter que se reinventar para se aproximar do mercado. E, com certeza, esse tempo de readaptação ou de mudanças talvez não seja o suficiente para que o mercado imobiliário se recupere no curto prazo. Então, é um cenário de incerteza e nós vamos ter que acompanhar os próximos movimentos do governo para sentir realmente se vamos crescer, desacelerar, como você citou no início, ou manter a neutralidade que nós temos assistido nos últimos meses. No mercado de crédito imobiliário, como é que você pode comparar os últimos 4 anos com Dilma Rousseff do período anterior, também do PT no poder? Nós assistimos no pré-governo Dilma Rousseff um movimento do mercado muito otimista de crescimento, né? A economia ia muito bem, enquanto os mercados lá fora isso não acontecia. E aí isso impacta diretamente na forma como o consumidor encara o fato de tomar dívidas. Até 2013 nós continuávamos crescendo 2 dígitos no volume de crédito imobiliário concedido. Em 2014 esse número não aconteceu. Então, nós praticamente não crescemos no volume de crédito imobiliário que foi concedido. Isso é sinal direto de que o consumidor não está tomando crédito. A gente não tem no Brasil ainda indicadores que mostrem o volume de imóveis transacionados, então não dá para a gente afirmar que esse crescimento tenha acontecido só porque não há confiança do consumidor em tomar crédito. Pode sim ter tido impacto na venda de imóveis. Então, de fato, nós temos muitas incertezas aí com o mesmo governo se mantendo. De fato, se não tiver otimismo, se não tiver investimento externo no Brasil e se o empresariado local não investir, dificilmente a gente vai assistir o crescimento do mercado de crédito e o mercado imobiliário como nós assistimos na última década. A proposta de política econômica do governo Dilma durante todo o período de campanha não foi muito clara, inclusive uma crítica grande do mercado quanto a isso, né? Isso também aumenta o clima de incerteza para o mercado imobiliário? Aumenta porque os indicadores, desemprego, confiança do consumidor, depende disso, essa é a matéria-prima para o crédito. Se o governo não for muito claro nas suas políticas e se os indicadores não sinalizarem claramente para onde a economia está arrumando, dificilmente a gente vai ter um mercado em contínua expansão. O preço dos imóveis já vinha desacelerando desde 2011. Nós tivemos a última alta desse mercado no valor de imóveis em novembro de 2013. Algumas capitais no Brasil, especialmente São Paulo e Rio, assistiram em 2014 um crescimento abaixo da economia real. Então, por mais que o valor dos imóveis tenha crescido, eles não acompanharam a inflação. Então, de fato, assim, a política econômica é fundamental para determinar se a gente continua numa crescente no que diz respeito ao mercado imobiliário. E o mercado está, não só imobiliário, outros setores também estão muito ansiosos aí para ver o que a gente vai assistir esse ano. Como é que a gente poderia comparar o mercado imobiliário no Brasil em relação aos Estados Unidos e países europeus? O Brasil ele tem uma característica que os outros países lá fora não têm, que são os problemas, né? A gente tem déficit habitacional aqui ainda muito grande e o brasileiro ainda adquire o seu primeiro imóvel, diferente do que acontece em mercados lá fora, onde ele já está no 4º, 5º imóvel. Então, de fato, o nosso mercado ele tem um potencial de crescimento muito maior do que as economias já mais desenvolvidas.
Isso, nós temos um indicador que é o quanto o volume de crédito imobiliário representa do PIB. A gente hoje no Brasil está em torno de 8,5%, pode chegar facilmente a 15% com segurança. Então, realmente, o crédito imobiliário é a menina dos olhos de todo o mercado financeiro. Mas, para isso, ele precisa da confiança do consumidor para que continue comprando seu imóvel e assumindo dívidas de longo prazo, como é o caso do imobiliário. E o papel dos bancos estatais nisso? Os bancos estatais ganham força, principalmente quando a economia como um todo não está muito otimista, né? Se a gente lembrar na década de 80, por exemplo, nós só tínhamos um banco que financiava a habitação, que era um banco estatal. Isso acontecia porque nós não tínhamos marcos regulatórios que incentivassem os bancos privados a entrar nesse segmento. Então, quando a economia vai bem, todos os bancos, o mercado financeiro como um todo reage, e aí o que nós assistimos de 2006 para frente foi isso. Não só os estatais, mas também os bancos privados com muito apetite para esse segmento. Se a gente começar a assistir a partir de 2015 retração da economia e um mercado de crédito mais difícil, é natural que o governo queira utilizar os bancos estatais para fomentar esse segmento, como aconteceu em 2012, por exemplo, quando ele usou esses bancos para pressionar o mercado na redução de taxa de juros. Então, o Banco Estatal ele é uma importante ferramenta na mão do governo, em especial em momentos em que a economia não vai bem. E os bancos médios privados neste mercado, que atuam diretamente com as construtoras e às vezes nem tem um nome muito divulgado nas operações ou na ponta final dessa cadeia, que é o consumidor, que é o mutuário? Os bancos médios eles têm a sua principal característica, né, a sua principal especialidade é crédito, diferente dos grandes bancos que têm outros produtos financeiros, inclusive as taxas e tarifas que o cliente paga para ser correntista. Então, os bancos médios não têm esse filão, né? O que eles têm, eles emprestam crédito, emprestam dinheiro. Quando a gente fala do mercado imobiliário, eles não são grandes players no que diz respeito a financiar a produção de empreendimentos, ou mesmo financiar o mutuário para comprar a casa própria em 30 anos. Isso porque eles não têm funding, ou seja, a fonte de dinheiro para financiar o mutuário não vem da caderneta de poupança, que é a fonte mais barata do mercado, porque eles não são captadores. No entanto, eles são bancos, como são especialistas em crédito, eles atuam em outro setor que vem crescendo muito no Brasil, que são as operações de home equity, ou seja, são aquelas operações onde a pessoa dá o seu próprio imóvel em garantia para levantar um dinheiro mais barato do que levantaria num crédito pessoal, numa linha de capital de giro. Então, nesse segmento, sim, os bancos médios são players importantes e num cenário de incerteza e de dificuldade para acessar crédito, essas operações ganham cada vez mais força e os bancos médios, sem dúvida nenhuma, vão surfar essa onda. Para a gente encerrar, a perspectiva para o ano que vem, você é otimista ou não? Eu acho que o mercado, em geral, nós estamos mais céticos, né? Não houve uma mudança drástica, o governo vai ter que se reinventar para atrair de novo o mercado, a confiança do mercado. Então, eu diria que é um ano para sentar e assistir o que vai acontecer, sem muito otimismo. Marcelo Prata, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Obrigado você. Luciane Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.